boa tarde a todo mundo. Hoje estamos aqui fazendo esse webinário para falar sobre as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias da Argentina, que tiveram lugar no dia 13 de agosto desse ano. Como vocês sabem, as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias são as eleições PASSO, que são eleições que existem somente depois do ano 2009. Então, são de interesse acadêmico, político e institucional. Estamos aqui, por essa razão, na Conferência Americana de Organismos Subnacionais pela Transparência Eleitoral, fazendo esse webinário para falar sobre esse assunto que recebeu uma missão de observação eleitoral da parte da CAOeste. Eu sou a mediadora desse evento, meu nome é Geraldina Dana, eu sou licenciada em Ciência Política, mestranda em Relações Internacionais, professora na Universidade de Salvador e consultora política, e agradeço muito o convite da CAOeste e da Transparência Eleitoral para ser a mediadora desse evento com palestrantes muito especializados nessa questão, que fizeram parte dessa missão de observação eleitoral em representação da CAOeste. Antes de começar, vamos receber algumas palavras da Bárbara Benetti, a coordenadora regional americana da COEST. Bárbara, compatriota, te deixo a palavra. Gracias, Geraldina. Lo mío va a ser muy, muy breve, así todos pueden dar comienzo a sus exposiciones. En nombre de la CAOeste y de Transparencia Electoral, quiero agradecerles a cada uno de ustedes este tiempo que nos están brindando para hablar de las PASOs en mi querido país, Argentina. Y sin más tiempo, sin rodarle más tiempo, nada, bienvenidos y les deseo todo el éxito. Gracias por estar acá hoy. Obrigada, graças, Bárbara. Agora vamos escutar algumas palavras da doutora, professora Juliana Bastos, vice-presidente Brasil da CAOeste, doutora em Direito Constitucional, membro da ABRADEP, secretária-geral da Comissão de Direito Constitucional da OAB São Paulo e professora da PUC São Paulo e das FMU e advogada. Junto, escutamos você. Boa noite a todos, buenas noches para os outros. É com grande alegria que abro essa webinar, né, juntamente com amigos e grandes profissionais, formada aí por membros da CAOeste para compartilharem parte do que observaram nas eleições primárias abertas e simultâneas obrigatórias na Argentina, conhecida, né, como foi mencionado pela sigla PASSO, introduzida no sistema eleitoral da Argentina em 2009 e que se realizaram, né, mais uma vez esse ano, no dia 13 de agosto de 2023. É uma grande honra estar ao lado desses qualificados profissionais que possuem minha amizade, mas também a minha admiração profissional por poder acompanhar o comprometimento de todos com as missões de observação eleitoral desenvolvidas pela CAOeste e Transparência Eleitoral. Ontem, inclusive, finalizei um artigo com outro observador e estávamos conversando sobre o quanto aprendemos e sobre o quanto esse trabalho é importante das missões de observação eleitoral. Cumprimento nossa coordenadora Bárbara, né, coordenadora regional da CAOeste, e nossa mediadora da noite de hoje, professora Geraldina Dana, e também aos amigos, Dr. Leonardo Spencer, doutora Tatiana Velnsk, ministro Joelson Dias e doutora Ademar Borges, que gentilmente assentaram compor essa mesa, que certamente trará contribuições para a transparência eleitoral, que é um dos pilares do sistema eleitoral democrático. A PASSO foi criada com a intenção de diminuir o número de candidaturas que concorreriam a cada eleição na Argentina e chama atenção para a democratização da representação política desse processo, sua transparência e equidade eleitoral. Foi uma grande honra poder estar ao lado de todos que participaram da missão e por isso agradeço em nome de Jesus Delgado e de Marcelo Pellegrino pela oportunidade. Agradeço também novamente a querida Bárbara, que possibilita que tudo isso aconteça. Por mim, apenas acrescento que, além dessa webinar, será publicada uma edição especial da revista, né, da Transparência com a CAOeste sobre a PASSO, né? Então, meu recado é fiquem atentos, né, para a próxima edição, acompanhem
o que para nós é sempre um motivo de felicidade. Sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para a professora Geraldina, para que ela possa dar início aos trabalhos dessa mesa, agradecendo a presença do que estão nos assistindo e também a todos os membros da CAUEST e da Transparência Eleitoral, que sempre fazem das missões um ambiente de muito aprendizado. Muito obrigada. Passo a palavra novamente à professora Geraldina. Muito obrigada, doutora Bastos, o prazer é todo meu. E agora vamos começar com a primeira exposição de 10 minutos do doutor Leonardo Spencer, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor de Direito Administrativo do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, membro do Conselho Deliberativo do OAB-PREV, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Público, ABRADEP, e da Conferência Americana de Organismos Eleitorais Subnacionais pela Transparência Eleitoral, CAUEST. Primeiramente, boa tarde, boa noite. Boa tarde para o professor Ademar, eu acredito. Boa noite para os demais palestrantes. Gostaria de agradecer mais uma vez a Bárbara, que é a nossa chefe, não de direito, mas a nossa chefe de fato, né, que nos proporciona, como a professora Juliana colocou, todo o trabalho, todo o aparato, né, que nós temos nas observações eleitorais. Então, na pessoa da Bárbara, eu cumprimento também todas as mulheres aqui presentes, lembrando que a participação feminina é pedra angular da nossa entidade, não só da transparência eleitoral, como também da COEST. Agradecer as palavras da professora Juliana, mas avisar que a professora Juliana ela é suspeita, porque ela é uma grande amiga. Então, a gente tem que, por favor, aqueles que estão nos assistindo, por favor, desconsiderem alguns elogios, porque ela realmente ela foi parcial. Cumprimentar também a Tatiana, professora Tatiana, o ministro Joelson, o professor Ademar, que também vão participar aqui conosco dessa webinar sobre as PASTO. E já registrar que para nós, brasileiros, enquanto... e evidentemente nós temos muita assistência aqui do Brasil hoje, eu espero, é muito diferente um processo de primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, como prevê a legislação argentina, com os objetivos o principal objetivo que a professora Juliana já colocou, que é a redução do número de categorias, mas não deixa de ser, evidentemente, uma prévia para o processo eleitoral em si, que vai acontecer o primeiro turno, a primeira volta, no dia 22 de outubro, agora das eleições presidenciais. Eu vou colocar e ater os meus comentários especificamente sobre o sistema eletrônico de votação que foi utilizado na cidade autônoma de Buenos Aires. Aliás, até uma explicação rápida, é como se a cidade autônoma fosse o Distrito Federal aqui no Brasil. E a cidade autônoma, a exemplo do que já ocorreu com outras províncias argentinas, adotou um sistema eletrônico de votação que, para nós brasileiros, pode parecer um simulacro ou nós tendemos a fazer uma analogia com a nossa urna eletrônica, o que, a meu ver, é um equívoco, porque não se trata de uma urna eletrônica, e sim de um sistema eletrônico de votação, a boleta única eletrônica, né, que foi tão trabalhada pelo Instituto Eleitoral, né, o Instituto de Gestão Eleitoral, inclusive o nosso querido professor Leandro também integra. Então, o objetivo do sistema eletrônico de votação não é o mesmo objetivo da urna eletrônica que nós temos aqui no Brasil. E aí eu peço licença aos colegas argentinos, aos colegas mexicanos, eu tenho que fazer esse paralelo, porque na missão de observação é muito comum nós fazermos a comparação, evidentemente, com o nosso país e tendemos há uma tendência a reduzir os procedimentos adotados nos outros países a fazer a comparação com o nosso sistema e a nossa forma, vamos dizer assim, de votação. Então, a primeira diferenciação é que há um sistema eletrônico de votação que foi, com muito sucesso, implementado nas eleições da cidade autônoma de Buenos Aires, processo esse que é condicionado a algumas variáveis que eu acredito que o professor Joelson
irá descrever. A principal delas é porque há uma simultaneidade entre a eleição local da cidade autônoma, assim como ocorre nas outras províncias, com as eleições federais ou as eleições nacionais numa concepção maior. Então, desde de critérios da organização do Estado Federal argentino até peculiaridades como essa simultaneidade de votos, evidentemente irão condicionar esse sistema eletrônico de votação. E alguns observadores, especialmente aqueles observadores que integravam a missão pela primeira vez, eles usaram uma expressão que eu insisto, ela não tem um caráter depreciativo, né? Porque o melhor sistema de votação é aquele sistema em que a população confia e que a população dá a ele a legitimidade, independentemente de ser uma urna eletrônica, de ser uma boleta em papel, de ser um sistema eletrônico de votação. Então, muitos encontraram uma semelhança, ou pelo menos fizeram a afirmação, de que seria uma máquina de preencher votos. Com até, aqui, a meu ver, é uma redução, porque não é simplesmente uma máquina de preencher votos. É um sistema eletrônico de votação que considera todas essas premissas legislativas, essas premissas históricas, por exemplo, da necessidade de se depositar a boleta, né, a cédula na urna, e basicamente como que essa máquina funciona. Aliás, até uma coisa que me ocorreu. Aqueles que visitaram as eleições no condado de Los Angeles, na Califórnia, nas midterms nos Estados Unidos, em novembro do ano passado, encontraram um sistema eletrônico muito parecido com o sistema eletrônico utilizado pelo Instituto de Gestão Eleitoral de Buenos Aires. Então, é um sistema que permite ao eleitor, de forma acessível, inclusive para aqueles que têm a dificuldade auditiva ou outras deficiências, de fazer a escolha dos votos e, a partir dessa escolha, há a impressão da cédula, o que agiliza, evidentemente, o processo de votação, cédula ou boleta essa que é depositada em uma urna. Bom, qual a diferença e o que chamou a atenção no processo eleitoral na cidade autônoma de Buenos Aires? Primeiro, nós percebemos toda uma campanha de conscientização do eleitor, de todos os participantes da eleição, a adoção da boleta única eletrônica. Então, vejam, ao contrário do Brasil, em que nós utilizamos uma urna eletrônica, em que você já coloca o voto na urna, o sistema eletrônico de votação da cidade de Buenos Aires permite que você escolha os candidatos da eleição local, coloque a boleta única nesta máquina, aí sim, de votação, e a partir da impressão das suas escolhas, que você pode votar em lista, você pode votar em listas fechadas, a lista do partido, você pode votar em candidatos que você escolheu na lista, não necessariamente há algumas variações, mas a partir desta boleta preenchida pelo sistema eletrônico, você deposita o seu voto na urna. Então, ao contrário das eleições gerais, em que nós ainda utilizamos, os argentinos, perdão, ainda utilizam as boletas em papel, e tem que fazer aquele procedimento de pegar a régua e ir rasgando as escolhas, os eleitores da cidade autônoma de Buenos Aires, eles podem utilizar esse sistema eletrônico de votação. Então, feita essa explicação, eu até sugiro que vocês visitem, aqueles interessados visitem o sítio na internet, tanto do Instituto de Gestão Eleitoral, quanto do Tribunal Eleitoral da cidade autônoma de Buenos Aires, e também o site do próprio governo autônomo da cidade de Buenos Aires. Nós temos lá vídeos explicando como que é o funcionamento, isso que eu tentei aqui descrever para vocês, com todas as limitações, não só do palestrante, mas também da ausência de imagens. Então, é evidente que, pela primeira vez, a cidade autônoma de Buenos Aires utilizou esse sistema eletrônico de votação. E, como qualquer novidade, há um processo de educação, um processo de
aprendizado por parte do eleitor, por parte dos partidos, com essas alterações promovidas. Então, houve uma certa demora no processo de votação, nas sessões eleitorais, nas mesas eleitorais em Buenos Aires. Porém, não necessariamente pelo sistema eletrônico de votação, mas, a meu ver, muito mais pela coincidência, pela simultaneidade entre as eleições nacionais e as eleições locais. Então, evidentemente, o que ocorreu nas primárias, a votação nacional, ainda em boleta de papel, conjugada com o sistema eletrônico de votação, que foi implementado, repito, com sucesso pela cidade autônoma, pela cidade autônoma de Buenos Aires. E isso, não só dois sistemas diferentes, como uma novidade, que era o sistema eletrônico de votação, isso acabou causando no eleitor um certo embaraço na hora de votar. Coisa que, provavelmente, na primeira volta, no dia 22 de outubro, e aí a gente só vai ter certeza quando ocorrer, mas é uma hipótese absolutamente válida, isso será resolvido, ou pelo menos minorado, essas dificuldades vão ser resolvidas, porque o eleitor teve essa primeira experiência com as primárias agora no último dia 13 de agosto. E, evidentemente, todo o sistema novo ele pode causar alguma desconfiança, ainda mais em tempos de redes sociais, em tempos de questionamento da institucionalidade, da legitimidade, esses movimentos todos que nós estamos acompanhando em outros países de questionamento das instituições em si, da legitimidade das instituições. Então, boatos de que, muito semelhante ao que ocorria aqui no Brasil, de que eu escolhi um candidato, mas, na verdade, a boleta eletrônica, a boleta única eletrônica imprimia outro. Essas fake news, vamos dizer assim, elas também surgiram no processo eleitoral, mas, eu repito, mais fruto do desconhecimento do que é o sistema eletrônico de votação implantado e que, salvo engano, talvez a professora Geraldina possa me corrigir, já havia sido utilizado na província de Misiones, que é outra província do Estado Federal argentino. Então, esse tipo de questionamento ele é normal, né? Ele permeia praticamente todas as eleições, desde que as eleições existem, mas é importante perceber como que esses boatos eles foram, e somada a essa demora que eu estou descrevendo, eles foram amplificados e multiplicados pelas redes sociais. Então, após, num primeiro momento, aqueles relatos que a gente recebia durante a missão, de que parecia que havia um caos. E, na verdade, a gente não percebeu absolutamente nada de irregular nos procedimentos, exceto essa demora que eu mencionei. Tanto assim que o próprio Instituto de Gestão Eleitoral soltou um boletim ao final da apuração, ao final do dia de votação, de que apenas 256 sistemas eletrônicos de votação, né, máquinas da boleta única eletrônica, apenas 256 urnas, no universo de 14 mil urnas, apresentaram algum tipo de problema e precisaram de substituição. Só para vocês terem uma ideia, apenas 1,82% do total de urnas. Então, a adoção do sistema eletrônico de votação, aí já concluindo, dadas as peculiaridades do processo argentino, que são condicionadas pelo processo histórico, por questões legislativas, questões institucionais, que posteriormente os colegas, acredito, vão se aprofundar, foi extremamente exitoso. Esses percalços que eu aqui narrei e que foram noticiados, eles são normais em qualquer eleição. A Argentina, e especificamente a cidade autônoma de Buenos Aires, é extremamente populosa, a quantidade de eleitores, as bases territoriais são tão complexas quanto as bases territoriais aqui do Brasil, afinal de contas, são os dois maiores países da América do Sul.
Então, do ponto de vista da observação, evidentemente que alguns aperfeiçoamentos podem ocorrer. A mim, me incomodou um pouco de ser o touchscreen, de você utilizar o sistema de touchscreen, mas é um preconceito meu, porque posteriormente eu me lembrei que os caixas eletrônicos também utilizam esse sistema de touchscreen e nós lidamos com ele no dia a dia, mas, de novo, uma questão pontual, mas posteriormente eu mesmo resolvi essa questão. Então, foi uma implementação exitosa, não é uma urna eletrônica, como nós conhecemos aqui no Brasil, não é uma questão de ser melhor ou de ser pior, de novo, é uma questão das condições, das variáveis do Estado argentino e da sociedade argentina, e houve um tremendo sucesso, a meu ver, pelo Instituto de Gestão Eleitoral, e o que, consequentemente, vai refletir também numa baixa demanda no Tribunal Eleitoral da cidade autônoma de Buenos Aires, né, que são órgãos distintos. Então, professora Geraldina, são essas as considerações. Devolvo a palavra para que outro colega faça a exposição e possa complementar a exposição. Obrigado. Muito obrigada, doutor Spencer, muito obrigada. Para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, vamos deixar minutos no final para responder todas as perguntas juntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta para o Dr. Spencer ou para outro palestrante, sejam bem-vindos e bem-vindas a colocar suas perguntas no chat ou depois vamos abrir um espaço para debates, dúvidas. Agora tenho a honra de apresentar a professora Tatiana Colli Vasilevski Rodrigues, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Eleitoral, Ciência Política, Data Warehouse and Business Intelligence, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, graduando em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, assessora da Ouvidoria do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, professora de graduação e especialização em Direito, autora de livros de Direito Eleitoral e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e também membro da ABRADEP e da CAUEST. Obrigada, professora Geraldina. É uma honra estar aqui com vocês, com colegas tão especiais e pessoas estudiosas do direito eleitoral e que acompanham as eleições. Então, eu gostei muito da experiência da Argentina. Eu, enquanto servidora da Justiça Eleitoral há muitos anos, vi algumas coisas diferentes do que a gente tem visto aqui no Brasil. Então, uma das coisas bem interessantes foi a questão de estar num clima muito tranquilo, das pessoas estarem interessadas. Conversei com a Geraldina e com o professor Frederico sobre isso, que chamou muita atenção, as pessoas batendo palmas para as pessoas que vão votar, né? Primeira vez que votam, ou pessoas idosas que vão votar. Então, isso é uma coisa muito interessante que nunca tinha pensado sobre isso. Então, assim, é uma coisa que eu achei bem legal, assim, né? Nessas eleições do Paço. Então, para a gente chama um pouco a atenção, né? Essas eleições primárias. Eu estudo muito sobre política, mas confesso que eu não tinha estudado sobre essas eleições, né, de como funcionavam as eleições argentinas, né? Então, principalmente essas primárias, eu já sabia que existiam, mas eu não sabia como elas eram. Então, no primeiro momento, eu imaginei que as primárias elas seriam mais ou menos como são em outros países. Mas as primárias argentinas elas são diferentes e são muito interessantes. É uma forma, né, até onde eu pesquisei ali, depois a professora Geraldina pode complementar para a gente, mas é uma forma, né, inovadora no mundo. Então, né, então, nós temos aí que são eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias. Então, que foi instituída, né, a partir de 2009 e começaram a ser implementadas em 2011, que vem trazendo para ter um mínimo de representatividade também, né? Tem que ter pelo menos 1,5 lá de votos para poder passar para a próxima, né, na eleição. Né, para concorrer realmente. Tem a discussão ali, qualquer pessoa, né, qualquer eleitor, ele pode votar, ele não precisa estar afiliado ao partido político, diferente do que acontece em outros países. Então, ali a população participa ativamente, né, de forma obrigatória dessas eleições,
e acaba escolhendo ali os seus representantes, né, dentro até do próprio partido. Então, estudando um pouco mais sobre a política argentina, né, acabava acontecendo de vários candidatos mais ou menos da mesma vertente política. Hoje isso, né, é uma das coisas que foi esperado, então, uma das grandes importâncias que nós temos aí, né, sobre essa, né, o passo. Então, para a gente é bem interessante que nós temos, então, essa primeira eleição que ela vai, né, é primária ali, que vai trazendo essa primeira escolha dos eleitores. Depois nós temos, né, a eleição que ocorrerá agora, 22 de outubro, e eu até aproveito para cumprimentar os nossos alunos que estão aqui assistindo, que estarão com a gente na missão, e outros colegas que estarão participando com a gente. Então, é muito interessante esse sistema argentino, o engajamento da população, e até complementando o que o professor Leonardo disse, nós conversamos muito com eleitores lá, e os eleitores demonstraram um interesse em ter uma votação eletrônica, é, falaram diferente do que a gente possa imaginar, né? Que gostariam da votação eletrônica para ter mais confiança. Então, vejam, aqui no Brasil as pessoas desconfiam da urna eletrônica, na Argentina as pessoas desejam a urna eletrônica. Então, esse sistema de boletas é bem interessante também, não sabia que era dessa forma. Então, as pessoas que não querem votar no mesmo grupo ali, elas precisam trazer as boletas recortadas ou precisam fazer esse recorte lá na hora, então dá um pouco de trabalho. Então, acredito que as pessoas, né, se fosse aqui no Brasil, as pessoas, para evitar o trabalho, elas muitas vezes votariam no mesmo grupo ali para votar rápido e se livrar dessa obrigação. Então, uma outra coisa que achei bem interessante ali nas eleições foi que também as regras são parecidas em alguns aspectos com as brasileiras. Então, né, de 18 a 70 anos, voto obrigatório, facultativo 16 a 18. E nós temos ali, a multa também é um valor muito baixo, né? E o comparecimento, ele se assemelha muito com o comparecimento brasileiro. Então, principalmente em algumas regiões. Então, assim, sobre a questão da importância da PASSE, eu acredito que ela transformou um pouco o panorama político argentino ali, que garante nesse processo de forma mais transparente, baseado na vontade popular. Então, busca aproximar um pouco a população, né, dessa escolha. Então, nem em outros países existem as primárias, que são feitas, né, pelos próprios filiados dos partidos políticos. A Argentina, toda a população participa. Então, no Brasil, nós temos esse distanciamento muito grande, né? Então, a gente pode ver dos últimos anos para cá, principalmente, as pessoas, né, se distanciando muito, né, do interesse político e ficando com interesse minimamente ali somente nos candidatos presidenciais. Então, é algo bem interessante, né, que revitaliza a política, a democracia, né, traz mais transparência, mais representatividade. Então, eu acredito que isso é muito importante, né, para a democracia, a participação popular, mesmo que seja obrigatória, mas traz discussão, traz, né, legitimidade para isso. Então, eu achei bem interessante, gostei muito. E não sei se posso fazer perguntas, mas eu vou deixar uma pergunta para a professora Geraldina explicar um pouco melhor para vocês. Não quis trazer esse assunto para não cometer algum erro, mas sobre a participação dos estrangeiros, né, nas eleições argentinas, que foi algo que me chamou bastante atenção e que é uma coisa impensável em termos do Brasil. Então, né, nós não temos a situação de estrangeiros que não tenham nacionalidade brasileira votando no Brasil. Então, é algo que vou deixar aí, se poder responder no final. Eu agradeço a oportunidade, vou deixar aí, não quero falar coisas que os colegas vão falar e eles vão ficar bravos comigo. Então, vou aproveitar para aprender com os colegas e muito obrigado pela oportunidade e até mais. Obrigada a você. Obrigada a você. Vamos continuar com as exposições e vamos deixar as perguntas e o debate para o final, como já falei. Agora vou apresentar o seguinte palestrante, que é o Dr. Joelson Dias, ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, representante titular do Conselho Federal da OAB, no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e foi presidente e hoje integra a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB também. É membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB de Rio de Janeiro e da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Ele tem também um
longo, largo, muito completo se vê, mas vou finalizar dizendo que ele foi procurador da Fazenda Nacional, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e servidor concursado do Tribunal Superior Eleitoral e, obviamente, advogado também. Deixo a palavra para o doutor Lorenzo Dias. Muito obrigado, minha querida amiga Geraldina, todos os amigos que aqui participam. Eu sou Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa lilás e uma gravata também com diferentes tons de lilás e um paletó azul escuro. Ao fundo, uma parede desfocada. Eu insisto que esse é sempre um importante recurso de acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam acompanhar, dentro do possível, é claro, com a mesma riqueza de detalhes, os nossos eventos, da mesma maneira que seria muito importante aqui o intérprete de Libras, para que o rico conteúdo deste encontro chegasse também à comunidade surda. Quero agradecer à CAUEST e à Transparência Argentina pelos 2 convites que me foram formulados para acompanhar as eleições primárias argentinas e também participar deste importante evento, deste importante webinário. É uma oportunidade que temos reunidos aqui, queridos amigos, queridas amigas, sob o comando dessas competentíssimas argentinas, Bárbara e Geraldina, enfim, discutirmos um pouco, falarmos um pouco da nossa impressão sobre o que foi para, principalmente nós, brasileiros e brasileiras, essas eleições primárias argentinas. É claro que os detalhes mais específicos em que consistem essas eleições primárias, abertas, simultâneas e obrigatórias, o próprio nome em si já é bastante ilustrativo daquilo em que consiste este processo eleitoral, estão disponíveis nas informações que gentilmente disponibilizam tanto a CAUEST como a própria Transparência Argentina em suas respectivas páginas na internet. Por isso, me parece muito mais importante do que cuidar dos detalhes específicos dessas eleições, trazer aqui algumas informações daquilo que me pareceu de fundamental importância para a nossa posterior reflexão, para o nosso posterior debate. E por incrível que isso possa parecer, no mundo de hoje, 2023, século 21, primeira menção básica, fundamental, indispensável, imprescindível, é a própria realização das eleições. Lamentavelmente, nós estamos mundo afora com os nossos sistemas eleitorais democráticos, partidários, absolutamente ameaçados. O risco de retrocesso, o risco de atos antidemocráticos, o número de pessoas que, lamentavelmente, já não acreditam mais na democracia, no Estado de Direito e nas próprias eleições, lamentavelmente, é muito significativo em muitos dos nossos países. E por isso, a Argentina, enfim, só por isso já teria sido válido o processo eleitoral, já teriam sido válidas as prévias, independentemente de qualquer ocorrência, porque foi uma afirmação do povo argentino, das instituições e autoridades argentinas pelo sistema democrático, pelas eleições, pela democracia. Então, isso é lamentável que se tenha que gastar tempo reafirmando conceitos tão básicos como o do Estado democrático de direito, o da tolerância, o da política, o das eleições, o da democracia, mas é isso que a gente vê, pelo menos para mim, me parece de fundamental importância com essa onda
antidemocrática, totalitária, que prega o regime da exceção em muitos dos nossos países. A Argentina resolveu, de uma outra forma, a sua conta com os responsáveis pelos anteriores regime de arbítrio, regime de exceção. O Brasil optou por um outro modelo e talvez por isso seja o principal contraste. A gente ter acompanhado as eleições argentinas e, pelo menos pelo que lemos nos jornais, vimos nas televisões, durante os programas televisivos e durante a própria eleição, pelo menos a mim, não me pareceu tão forte essa onda antidemocrática como temos em alguns países, e não me pareceu que fosse objeto de consideração pelo eleitorado argentino a possibilidade de que as forças militares, em eventual regime de exceção, fosse a melhor solução, fosse a melhor proposta para os graves problemas, desafios sociopolíticos, econômicos que permeiam não somente a Argentina, o Brasil, mas vários outros países. Então, essa me pareceu também uma diferença significativa em relação ao que vivemos no Brasil nos últimos anos e ainda, lamentavelmente, temos vivido. Um discurso muito forte, muito rigoroso no Brasil, de que talvez um regime de exceção, um regime de arbítrio, algum tipo de intervenção militar resolvesse os nossos problemas. Mas, para e passo a isso, e não menos importante, me parece que algum tom de desinformação, como vimos hoje no Brasil, como vemos hoje no mundo, de alguma forma permeou também as eleições argentinas, ainda que não tivesse, pelo menos da minha perspectiva, nas matérias de jornal que li, nos programas de televisão que assisti, na conversa com alguns eleitores, os próprios eleitores no dia das primárias, visto a questão da desinformação, das fake news, tão acentuado o problema como temos hoje no Brasil. Mas bastou algumas ocorrências nas urnas da província ou nas máquinas de votar eletrônicas da cidade autônoma de Buenos Aires para que logo se vissem comentários de que, enfim, o sistema teria comprometida a sua legitimidade só pelo fato de termos tido algumas ocorrências com as máquinas de votar. Ocorrências essas que me pareceram absolutamente naturais. Era a primeira vez que se usava na cidade autônoma de Buenos Aires essas máquinas eletrônicas de votar. O nosso querido e competentíssimo Spencer já foi muito direto nisso, de que não se comparam necessariamente com as urnas eletrônicas brasileiras, mas não deixa de ser um importante avanço, uma importante contribuição da tecnologia na tentativa de se agilizar o processo de votação. Nós, brasileiros, somos muito orgulhosos do nosso sistema eletrônico de votação. Mais do que votar, o sistema apura a eleição, a própria urna serve para o voto e serve também para a própria apuração das eleições. Mas isso, apesar do nosso orgulho, não evitou, nos últimos anos, lamentavelmente, uma incidência muito grande de desinformação, de fake news, a ponto de o ex-presidente da República ter sido condenado já pela Justiça Eleitoral brasileira, depois das últimas eleições presidenciais, justamente por ter se aproveitado de uma reunião com embaixadores, com embaixadoras, para divulgar informações inverídicas sobre o processo eleitoral brasileiro e o funcionamento das suas urnas eletrônicas. Então, me parece, enfim, que não poderia deixar de ressaltar a maneira como alguns argentinos, argentinas reagiram a essas simples ocorrências dessa máquina de votar, que me pareceu muito bem-vinda nessa expectativa de aprimoramento do sistema. Finalmente, as próprias primárias, a própria natureza, a própria razão de ser das eleições. Confesso que saí da Argentina a refletir, a pensar bastante se não seriam
senão seria válida o Brasil, ao menos, aprofundar a discussão sobre essas primárias, sobre essas prévias. Porque no Brasil nós não temos as eleições primárias, o que nós temos são as convenções partidárias, quando muito prévias partidárias, e acaba, com isso, a gente tendo o tempo todo que discutir a questão da democracia interna. No Brasil, existe o monopólio das candidaturas pelos partidos políticos e, por isso, quando não temos democracia interna, acaba por comprometer a escolha dos próprios eleitores, já que são os próprios partidos que definem as suas listas de candidatos e candidatas. E por isso que na Argentina me pareceu de fundamental importância essa ideia das eleições primárias, que é uma forma de se ampliar a participação política, deixando com que os próprios eleitores, eleitoras, definam qual será, de fato, a chapa, a lista de candidatos que concorrerá nas eleições gerais. Uma ênfase, portanto, me pareceu muito grande nos próprios partidos, e aí nisso me parece fundamental elogiar também a Argentina por essa opção, na medida em que, de alguma forma, o eleitorado está envolvido nessa escolha pelos partidos, e sabemos uma espécie de cláusula de barreira, porque o partido que não alcança pelo menos 1,5% dos votos válidos nessas primárias, depois não pode participar das eleições gerais. Então, me pareceu que as primárias, as PASSO, vêm nesse sentido de uma maior democratização da escolha contra esses riscos da oligarquização dos partidos políticos. Eu teria muito mais a observar, muito mais a acrescentar, mas me sinto, de uma certa forma, muito contemplado pelas relevantes informações trazidas pelos colegas que me antecederam e ansioso por ouvir os que virão. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, muito obrigada. Esse intercâmbio é sempre tão enriquecedor, né? Agora, vou apresentar o último palestrante, depois disso já vamos abrir o debate, as perguntas, as dúvidas que os participantes puderam ter. O nosso último palestrante dessa noite é o doutor Ademar Borges Paula Silva, mestre em Economia e Mercados pela Universidade Mackenzie, São Paulo, pós-graduado em Direito de Contratos, pós-graduado em Direito Eleitoral e Improbabilidade Administrativa, pós-graduado em Direito Constitucional e consultor jurídico da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, advogado atuante na área de Direito Eleitoral, Direito Público, assessorando partidos políticos, também advogado. Deixo a palavra para o doutor Borges Silva. Primeiramente, quero dar uma boa noite a todos os colegas, professores que me antecederam, pessoal da COEST, Transparência Eleitoral, meu muito obrigado desde já, bem-vinda os pacientes, as pessoas pacientes que estão até agora firmes nessa live. É um prazer todo meu estar aqui, compartilhando o que eu vi nessas passos no mês passado, juntamente com a Missão Brasileira e demais colegas de outros países que lá estiveram. E quero aqui, dentro do proposto, né, nesse webinar, e fazendo um gancho com a minha própria carreira, que é de advogado eleitoralista, eu gostaria de tratar de alguns pontos de toque e de divergência entre os sistemas eleitorais brasileiro e argentino. Em razão desse meu histórico de atuação no direito eleitoral, advogando para partidos e candidatos no Brasil, algumas peculiaridades me chamaram a atenção. E é até difícil falar depois do ministro Joelson, né, que ele já até adiantou o primeiro tema da minha exposição, que é o primeiro passo, a primeira etapa do nosso processo eleitoral no Brasil, que são as convenções partidárias. E na Argentina, a primeira etapa do processo eleitoral deles, na verdade, são as PASSOs, né, que são essas primárias, um pouco similar, assim, para nós brasileiros mais acostumados com as primárias das eleições americanas, mas com suas devidas particularidades,
e a passo para eles é essa primeira etapa do processo eleitoral, que é destinada a escolher os candidatos e os partidos ou as forças políticas que competirão nas eleições gerais. E isso, a meu ver, como atuante do direito eleitoral no Brasil, é muito interessante, porque ainda nós estamos discutindo, nos dias de hoje, a questão da democracia partidária, conforme bem exposto pelo ministro Joelson, a exclusividade no nosso país do lançamento de candidaturas por parte dos partidos. E isso, como todos têm acompanhado, leva a N circunstâncias negativas, como o coronelismo, como a imposição de candidaturas. E assim, eu me pus a refletir, há muitas críticas dos brasileiros que não entendam, não que eu seja o maior especialista nessa questão das prévias eleitorais, mas a que ponto a gente poderia, de alguma forma, aprender com essa passo, com essas prévias argentinas, de modo a democratizarmos essa questão dos lançamentos de candidaturas, até mesmo para buscarmos uma maior igualdade de gêneros, porque dentro de um certo ponto, se considerarmos a participação política por gênero, a Argentina está anos-luz do Brasil. E isso me parece que as passos têm influência sobremaneira nessa questão de equalização de gênero na participação política, em razão dos resultados. Hoje, o Congresso Nacional Argentino, que é bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, se eu não me engano, a Câmara dos Deputados chega a mais de 40% de participação do gênero de assentos femininos, e no Brasil, a gente não chega nem em 10%. Então, esse foi o primeiro, novamente, abordando as questões de toque de divergência e convergência no sistema. O que me chamou muita atenção foi essa primeira etapa, que são as prévias partidárias. A segunda etapa, que também me chamou a atenção, foi a questão das listas fechadas. Os votos, tanto na PASSO quanto nas eleições gerais, os candidatos eles são classificados através de listas fechadas pelos partidos. Há muita discussão, ainda há, se devemos adotar essa questão da lista fechada, semiaberta ou não. E, novamente, um dos benefícios que eu notei nessa questão da lista fechada argentina é a maior representatividade de gênero, porque dentro do sistema argentino, obrigatoriamente há um mecanismo de alternância de gênero na composição da lista fechada. Necessariamente, quando você compõe com um gênero, no caso masculino, o próximo tem que ser um gênero feminino. Então, há sempre essa questão de duplicidade. Isso, se de alguma forma nós transpuséssemos para o sistema eleitoral brasileiro, resultaria em uma maior participação do gênero feminino, representatividade. Até porque o que nós temos hoje é a questão de cotas de candidaturas, não é nem de vagas. Então, esse foi o segundo ponto de divergência que me chamou muita atenção na PASSO, no sistema eleitoral argentino. A própria paridade de gênero, que é o terceiro ponto que eu já adiantei, que está dentro dessa questão da lista fechada e das próprias primárias. Eu acho que isso é o maior benefício dessas prévias e do sistema eleitoral argentino como um todo, dentro do meu entendimento. A questão dos votos estrangeiros, mencionada pela professora Tatiana também, a possibilidade dos estrangeiros votarem nas eleições provinciais e municipais. Estrangeiros de 16 a 70 anos podem participar dessas eleições, no caso deles, estaduais, no nosso caso, provinciais, lá eles chamam de províncias, não podendo, sendo vedado votos para os cargos a nível federal, deputado federal, senador, membros do Parlamento do Mercosul e presidente e vice-presidente da República. Eu achei interessante essa questão, porque os estrangeiros residentes, isso eu tenho que destacar, desde que residentes permanentemente na Argentina, eles podem participar da vida democrática, do centro de decisão, do dia a dia político que vai interferir na vida deles. Eles, como residente, eu entendo que eles devem participar, sim, da vida política. Isso é inimaginável no Brasil, mas eu já vi outros países, ó, exemplo da Irlanda, que permitem também os estrangeiros residentes a participarem da vida política local. Isso me chamou muita atenção e é algo que destoa completamente do nosso sistema eleitoral brasileiro. A outra questão, outro ponto que me chamou a atenção é a questão da regulação do direito eleitoral. No Brasil, todas as normas eleitorais, elas são federais, até mesmo pela competência dada à União, pela Constituição Federal, compete à União legislar, dentre outras coisas, direito eleitoral.
Na Argentina tem um Código Eleitoral Nacional, que ele trata de direitos, garantias, e é mais voltada para as candidaturas de presidente, vice-presidente, deputados federais, senadores, representantes e representantes no Parla-Sul. As províncias, dentro de suas autonomias, elas podem instituir códigos eleitorais ou normas eleitorais, até mesmo Constituição própria. O exemplo que nós tivemos, até mesmo visitamos o Tribunal Eleitoral da Cidade Autônoma de Buenos Aires, é o Código Eleitoral, se eu não me engano, é chamado Código de la Caba, isso, que é uma norma eleitoral somente dentro da circunscrição da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Isso é um diferencial, porque nós não temos no Brasil normas de âmbito estadual. Todas as normas eleitorais são necessariamente federais. Todas as instruções normativas emanam do TSE, que é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, portanto, um órgão federal. E já trazendo à baila essa questão do TSE, um ponto de convergência é a questão do CNE, que é a Câmara Nacional Eleitoral, que é como o TSE deles, que tem a competência tríplice, normativa, administrativa e jurisdicional. Pelo meu entendimento, é algo similar, e abaixo do CNE nós temos os juízes de primeiro grau e juntas eleitorais, os juízes compõem os tribunais federais eleitorais, se eu não estou enganado, mas eu senti essa semelhança, esse ponto de toque com o sistema eleitoral brasileiro e o sistema eleitoral argentino. Outra coisa que também eu vi e que senti que é algo distinto são as eleições diretas para os membros do Parla-Sul. No Brasil, nós não elegemos os membros, os senadores e deputados ou representantes do país Brasil no Parla-Sul, que é o Parlamento do Mercosul. Não. Através de um decreto do Congresso Nacional, a gente são escolhidos, através da representatividade partidária, determinadas quantidade de senadores e deputados federais para representar o Brasil no Parla-Sul. Na Argentina, não. A votação direta para esses representantes. Essa outra distinção que eu também notei no sistema eleitoral argentino. E a maior de todas, foi a primeira que eu abordei, a existência de primárias, e fazendo novamente, remontando as palavras do Joelson, eu acho que, no meu pensar, dentre os demais benefícios, eu acho que é um incentivo maior. Eu penso que isso permite uma representatividade maior de gênero na política argentina. E sem contar também essa questão, me parece que é recente, do gênero X na Argentina, onde pessoas que não se identificam com gênero nem feminino e nem masculino, elas podem ser qualificadas nessa questão de gênero, e isso é reconhecido. E, se eu não me engano, a questão de cotas, isso a Geraldina pode falar mais tarde sobre. Então, resumindo, não querendo mais estender, esses foram os principais pontos que eu observei de divergências e algumas poucas convergências com o nosso sistema eleitoral, o sistema eleitoral argentino e o brasileiro. Penso que é tudo do que eu me propus falar, e eu desde já agradeço uma vez mais a possibilidade de participação nesse webinar e coloco à disposição para sanar possíveis dúvidas. Obrigado a todos. Obrigada, muito obrigada, Ademar, muito obrigada. Foi muito interessante. Todas as exposições, todas as palestras foram muito interessantes, muito ilustrativas. Acho que esse exercício de intercâmbio fortalece a democracia de todos os países, também nos dá horizontes mais amplos para pensar a democracia, a comunidade política, a comunidade latino-americana e a mesma comunidade do Mercosul. Então, muito obrigada por seu tempo, por seus análises. Agora recebemos perguntas, comentários dos assistentes, das pessoas que estão também conectadas. Eu vou fazer alguns últimos comentários enquanto as pessoas pensam o que querem perguntar ou mesmo, não sei, debater. Eu queria comentar sobre algumas questões para completar e dar algum contexto, porque também temos estudantes. Então, para mim é importante falar que, como já comentaram os palestrantes, nós também somos um país federal e temos uma renovação da Câmara de Deputados por metades, mas o Senado
faz uma renovação por terços. Das 24 jurisdições subnacionais, somente 8 têm renovação dos 3 senadores de cada província, cada 2 anos. O mandato do senador é de 6 anos agora, e o mandato dos deputados é de 4. Eles podem se reeleger. Como já foi falado, temos lei de paridade ao nível federal, ao nível nacional, é obrigatória, e essa paridade é obrigatória também pelas suplências. Então, é como uma paridade bastante forte. Em relação com as pessoas autopercebidas como X, isso é nem feminino, nem masculino, não temos uma lei específica, mas foi aceitado pretorianamente, judicialmente, que elas podem se marcar X também nas listas, sem serem contadas nem como feminino, nem como masculino, para respeitar a paridade, mas também dar a oportunidade de se registrar segundo a forma autopercebida da pessoa, que é legal na Argentina, mas a lei de paridade é anterior, então não contempla essa situação, por isso é que a Justiça Eleitoral tem que decidir em cada caso particular apresentado. Como pudimos ouvir na missão de observação eleitoral, na cidade autônoma, essa situação se apresentou e foi aceita, assim como já falamos. Aqui temos alguma pessoa que acho que quer fazer alguma pergunta, leio, mas continuo a falar por esse tempo, para até dar o tempo à pessoa. Depois, eu queria comentar a questão das cotas de gênero. Aqui é paridade 50-50, mas já tivemos cota de gênero de 30%. A Argentina foi o primeiro país do mundo em ter uma cota eleitoral, em 1991. De 33%, ao nível sempre nacional. Antes, algumas províncias já tinham alguma forma de cota, mas ao nível nacional foi o primeiro. Escutamos agora a pergunta do Bruno Azzolini. Boa noite, professores. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora Tatiana, e de acordo com a experiência dela na Justiça Eleitoral, ela encara que a filiação partidária a nível municipal no Brasil, ela não passa de um entrave burocrático para conter candidaturas livres, né? O que a impressão que eu tenho observando de fora é que no interior do Brasil você tem, por exemplo, um marido de direita e uma esposa de esquerda, quer dizer, um marido filiado a um partido de direita, a esposa filiada a um partido de esquerda, cada um dos filhos filiados a outros 3, 4, 5 partidos, e eles utilizam isso como entraves burocráticos a candidaturas fora do métier político deles. Gostaria de saber a opinião da professora Tatiana. Obrigado pela pergunta. Então, assim, no Brasil isso fica bem claro para a gente, né, que acaba tendo essa dominação, né, então não tem um apego ideológico dos partidos, a gente acaba tendo muitos partidos no Brasil. Então, na Argentina, eu não senti isso, mas claro que no ambiente de observação a gente observou muito mais as eleições do que esse comportamento partidário. Mas eu não notei esse tipo de comportamento, né, que eu pude observar, e até é uma boa ideia para observar que a gente vai novamente agora em outubro para observar as eleições ali, para observar como que isso funciona, né, dentro da Argentina, mas pelo que eu observei eu não verifiquei isso, né, mas até passo aí a pergunta para a professora Geraldina, que entende, né, desse assunto não só na Argentina como no mundo, para complementar, né, qual que é a impressão dela, ainda mais sendo Argentina, eu acho que vai te dar uma resposta melhor. Muito obrigada. Aqui na Argentina tivemos uma grande crise de representação política por consequência de uma grande crise econômica e social no ano 2001. A partir desse momento, as lealdades partidárias começaram a serem mais magras, mas elas continuam a serem fortes. Então, seria muito estranho
de ver alguma situação como a situação que o Bruno descreveu. Mesmo aqui na Argentina, o país é conhecido por ter o que chamamos de disciplina partidária. Isso é muito estranho que um legislador, por exemplo, um deputado, um senador, um vereador, vote alguma questão num sentido diverso do que o partido político pelo qual ele se elegeu ou ela se elegeu decidiu. É um contexto de alta disciplina e alta lealdade partidária. É um contexto onde não temos o que vocês chamam de partidos de aluguel, o transfugismo partidário. Eu já sei que vocês já fizeram uma legislação com o objetivo de reduzir essa conduta de transfugismo, de votar com outro partido, mudar de partido, mas aqui esse não é o problema, porque como temos lista fechada, lista partidária, é bastante mais claro que a cadeia pertence mais ao partido do que ao candidato. Como já falou também o Ademar, essa questão de ter lista fechada também dá sentido à paridade de gênero também, porque é mais fácil de legislar como atingir uma representação de mais ou menos 50% quando você tem lista fechada. Então, o efeito político da lista fechada é ter também um contexto de muita disciplina partidária. É muito fácil pensar como vão ser os resultados de uma votação de uma lei por esse contexto de baixo transfugismo, baixos partidos de aluguel. Quase eles não existem ao nível do Congresso Nacional. Então, acho que a situação é outra, porque temos um sistema diverso. E também as identidades políticas partidárias são fortes aqui. As tradições partidárias são fortes, são centenárias, né? Professora Geraldina, posso fazer uma complementação? Primeiro, Bruno, ótima sua pergunta, tá? Entretanto, eu entendo que você está partindo de um... E aí não é uma crítica a você, tá? Você está partindo de um pressuposto, a meu ver, equivocado, de que a exigência de filiação partidária seria um entrave burocrático. Então, por exemplo, seria muito melhor, eu estou especulando, tá, Bruno? Uma candidatura avulsa, mas, como ressaltou a professora, e aí fica parecendo conversa de professor de direito constitucional ou de direito eleitoral, a fidelidade partidária, e não é à toa que os partidos eles têm uma exigência de organização nacional, não só no sistema eleitoral brasileiro, como também na maioria das federações, e aí eu comparo também com a Argentina. Na verdade, o nosso caminho, especialmente no Brasil, é um caminho muito mais longo de unidade, de um mínimo de unidade ideológica das linhas partidárias, o que é muito difícil, dada a baixa educação política, e quando eu digo educação política, não é educação formal. Eu estou me referindo à importância da conscientização do cidadão, da participação ativa no processo eleitoral, do exercício da cidadania. Dá muito trabalho, é um caminho mais longo, mas é um caminho que nós temos que aprimorar e que insistir. Então, a existência, por exemplo, o professor Ademar mencionou a possibilidade de adoção das prévias argentinas aqui no Brasil. Seria algo instigante, mas a exigência de uma cláusula de barreira, o combate a legendas de aluguel, coisa que nós estamos, de certa forma, realizando com as últimas emendas à nossa Constituição. Eu estou me referindo ao processo político. Eu creio que esse caminho ele é muito mais exitoso do ponto de vista do fortalecimento democrático. De novo, fica parecendo papo ou conversa de professor de direito constitucional. E não é. Porque o outro lado, você tratar a necessidade de filiação partidária como um entrave burocrático, na verdade, nós estamos perdendo de vista qual que é a necessidade, qual que é a função dos partidos políticos em uma democracia. Talvez, se nossas listas fossem listas fechadas, nós não teríamos esses
esses questionamentos e aí, muito oportuna a sua pergunta, que realmente eles existem. Eu não estou dizendo que você é contra o sistema, muito antes, pelo contrário, você tá colocando uma situação que realmente acontece. Então, só esse comentário, professora Geraldina, e obrigado, Bruno, não sei se eu fui chato o suficiente. Muito obrigada para os dois professores. Eu queria saber se foi claro para o Bruno e também se temos alguma outra pergunta ou comentário. E se não, eu queria também fazer alguns comentários finais para completar um pouco o que já estamos falando. Eu tinha marcada uma última questão para falar, se não temos mais perguntas, o tempo que toma pensar alguma. Vamos ter, como já se falou, o primeiro turno às eleições gerais em outubro. A regra para a eleição presidencial é diversa aqui na Argentina em relação ao Brasil. Depois da última reforma constitucional de 1994, para ser eleito presidente da nação, você tem que atingir mais do 45% dos votos, ou 40% e 10% de diferença com o segundo. Então, é uma regra um pouco menos exigente do que a regra brasileira. Para dar um exemplo, com o nosso sistema, na última eleição geral brasileira, o Lula teria sido eleito no primeiro turno, com esses resultados. Então, é somente para mostrar essas comparativas constitucionais, eleitorais, que são sempre interessantes de pensar. Aqui a regra é um pouco menos exigente para ser eleito presidente da nação, presidente e vice-presidente. Mas em outubro já vamos saber a composição do Congresso, com todos os corpos legislativos. Então, era somente comentar isso para terminar, para finalizar, dar um pouco de contexto, sobretudo para os estudantes. E se não temos mais perguntas ou comentários, agradecer muito a CAUEST de novo, na pessoa da Bárbara, a Transparência Eleitoral e os palestrantes por suas exposições, sobretudo também as pessoas que deram seu tempo para escutar, para pensar, para refletir, e sejam sempre bem-vindos a participar desses eventos, dessas missões de observação eleitoral e dessas instâncias acadêmicas, profissionais, de debate e de formação em geral. Muito obrigada a todos. Gracias a todos. Gracias. Quiero decir una cosita antes. Para todos, esto está grabado, se va a descargar y se va a subir al canal de Transparencia Electoral. Seguramente en el día de mañana va a estar cargado. De todas formas, yo les voy a avisar cuando ya esté disponible para que puedan pasarlo a las personas que quizá no pudieron conectarse y participar. Y nada, nuevamente gracias Geraldina por moderar este encuentro. Además, Joelson, Juliana, Leonardo y Tatiana, gracias de nuevo por sus tiempos. Y nada, nos vemos en la próxima. Saludos a todos y buenas noches. Gracias a todos los que participaron también de este encuentro. Buenas noches.